Você tem dúvida do que comer nos lanches intermediários durante o seu dia? Bom, hoje vamos falar aqui algumas opções. Eu vou dar 5 opções para você fazer de lanche durante o seu dia. Se você é um Niche Friend raiz, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, porque você já sabe que eu vou te ajudar de alguma forma. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E aí eu vou falar para você ainda não deixar o seu like, mas eu já vou pedir para você se inscrever. Assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo de alimentação e vai continuar entregando vídeos sobre esse tema para você. E também você não vai perder todo vídeo novo que eu publicar aqui no canal. Então aperta aí no botão inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações. Sem enrolação, vamos para a opção número 1. Iogurte com fruta. O iogurte com a fruta vai ser uma excelente opção aí para você encaixar durante o seu dia. Outra opção bem parecida que tem é o iogurte com aveia, ou até iogurte com aveia e a fruta, tudo bem? Aí a aveia ela pode ser em floco, pode ser em farelos, ou pode ser aquela aveia mais integralzona, aquela um pouquinho maior e mais durinha. Depende de como você prefere a textura, depende um pouquinho se a gente está pensando em dar um aporte um pouquinho maior de fibras. Eu gosto muito de utilizar o farelo de aveia. E você pode utilizar aqueles iogurtes proteicos, tanto aqueles de potinho, quanto aqueles que já estão prontos para tomar. O único detalhe é que esses iogurtes proteicos, normalmente, eles têm um preço um pouquinho mais elevado. Então, uma outra opção que a gente tem é pegar aquele iogurte raizão lá, pegar a opção desnatada dele, por exemplo, e colocar 2 iogurtes. E aí a gente vai ter as calorias bem aproximadas e a porção de proteína também vai ficar bem próxima e vai ficar bem interessante. E aí segue, né, a mesma estrutura lá. O iogurte, nesse caso 2 iogurtes, com a fruta ou a aveia, ou até a fruta e a aveia. E aí as quantidades elas vão depender de todo, né, o seu dia aí, a sua idade, a sua altura, o seu peso, se você pratica atividade física ou não, o seu objetivo. Então as quantidades são sempre individuais, tá bom? Eu vou falar aqui das opções que a gente tem e que a gente pode utilizar ali independente do seu objetivo. Mas as quantidades precisam ser ajustadas individualmente para você em uma consulta, tudo bem? Então aí consulte seu nutricionista ou entre em contato comigo que eu vou conseguir te ajudar. Uma outra opção que a gente tem também é a barrinha de proteína com alguma fruta. Cuidado com as barrinhas, tudo bem? Tanto as barrinhas de cereal quanto as barrinhas de proteína. Nesse caso eu estou indicando a barrinha de proteína porque ela vai ter um aporte um pouquinho maior de proteína do que as barrinhas de cereal em geral. E aí, por que cuidado? Porque tem muitas opções aí no mercado. E nem todas são interessantes. Então eu vou pôr aqui algumas opções que são mais legais. Eu sei que a lista de ingredientes desses produtos não são perfeitas, né? Elas poderiam ser um pouquinho melhores, mas eu sempre gosto de frisar que a barrinha, eu não colocaria ela como uma opção cotidiana, tudo bem? A barrinha, eu sempre falo para meus pacientes, para ela ser uma opção de emergência. Como assim uma opção de emergência? É aquela opção que você vai utilizar quando as outras, que são melhores, falharam. E a barrinha vai entrar como uma opção de emergência muito interessante, porque a barrinha você consegue deixar na gaveta do seu escritório, consegue deixar na sua mochila, consegue deixar na bolsa. Então ela é muito prática, ela é muito versátil nesse sentido. Outras opções, como o iogurte, por exemplo, não tem como você deixar na gaveta do seu trabalho. A barrinha ela pode ficar ali e vai ficar ali por um bom tempo. É claro, se atente à data de validade desse produto, né, para ele não estragar. Ou, se porventura não estragar porque você não precisou dessa opção de emergência, porque você conseguiu se organizar até que esse produto vencesse, e aí você compra outra e coloca ali, né, e repõe o seu estoque ali de barrinha. Então a barrinha com alguma fruta pode ser bem interessante. Ah, pessoal, lembrando, as frutas, elas têm densidades calóricas diferentes. Se você não sabe o que é densidade calórica, eu já tenho vídeo aqui no canal explicando só
sobre esse assunto, tudo bem? Vou deixar aqui no card para você assistir depois. Então você pode utilizar desde uma banana, por exemplo, que vai ser uma unidade, ou morango, que vai dar uma quantidade muito maior. Então, se você gosta de comer um volume maior, né, você costuma sentir mais fome, optar por frutas com menor densidade calórica vai ser mais interessante, porque você vai conseguir consumir uma quantidade maior com as mesmas calorias. Então, o morango vai ser uma opção interessante, a melancia, o melão, o abacaxi, o mamão. Então a gente tem várias frutas aí que podem te atender. E se você é daqueles que sente falta de alguma coisinha a mais ali, uma opção que a gente também consegue encaixar é um iogurte com uma fruta e uma paçoquinha. Então, se você gosta aí de amendoim, se você gosta de uma paçoquinha, também dá para encaixar. Lembrando, pessoal, as quantidades vão ser individuais. Então, se você quer um ajuste para você, você precisa consultar o seu Nutri de confiança. Procure um Nutri ou entre em contato comigo que eu vou conseguir te ajudar. A quarta opção que eu vou dar aqui para você é muito prática, que é o que? Um salgado assado. Nossa, Fernando, mas como assim um salgado assado? Você vai me falar para comer coxinha no lanche da tarde? Pois é, a coxinha não, porque normalmente a coxinha é frita, mas até poderia ser uma coxinha dependendo de algumas coisas. Inicialmente, quando eu falei salgado assado, eu estou pensando principalmente na esfirra de carne, que normalmente ela já está pronta. Então, por exemplo, você já pode levar isso pronto de casa ou você pode até comprar em algum lugar. E a opção assada, ela vai ser muito mais interessante porque a gente também tem a opção dos salgados fritos, no caso da coxinha tradicional, por exemplo. E os fritos não serão boas opções porque daí eles vão estar carregados de calorias, porque eles são mergulhados no óleo. E o óleo, pessoal, é um tipo de gordura. E lembre-se, a gordura é o macronutriente mais calórico que a gente tem. Enquanto cada grama de proteína e carboidrato fornece 4 calorias, cada grama da gordura vai fornecer 9 calorias. Então ela é mais do que o dobro calórica do que a proteína e o carboidrato. E exatamente por isso que as opções fritas não serão boas opções, porque serão muito calóricas. Mas Fernando, você não disse que a coxinha poderia ser uma opção interessante? Ela pode ser uma opção interessante. Uma coxinha que eu ensino meus pacientes é fazer a massa de batata ou mandioca ou de inhame, por exemplo, depende da preferência da pessoa, ou ela até pode misturar esses tipos aí de raízes e colocar o frango ali, né? Cozinhar o frango, desfiar, temperar e fazer a coxinha dela. Na verdade, essa coxinha já está pronta, porque o frango já vai estar cozido, temperado, e as batatas também já estarão cozidas, mas vai ficar uma coxinha meio molenga. E aí o que a gente pode fazer? Colocar na air fryer para ela dar uma endurecidinha por fora. E aí a gente vai ter uma coxinha muito interessante, muito boa. E a proporção de batata e frango vai depender do objetivo dessa pessoa, assim como a quantidade de coxinhas que ela vai comer nesse caso. Se é uma pessoa que está numa alimentação mais baixa em carboidrato, a gente vai deixar essa coxinha com muito mais recheio ali, né? Muito mais frango. E a camada ali de batata vai ser um pouquinho mais fina, ou se é uma pessoa que precisa de um aporte maior de carboidratos, a gente vai deixar esse recheio um pouquinho menor e a camada ali de batata ela pode ser um pouquinho maior. Então, na verdade, essa quarta opção aqui foram duas, né? Porque a gente falou da esfirra e a gente falou da coxinha, né? Mesmo assim, vamos falar da quinta opção então. Fernando, e se eu estiver na padaria, por exemplo, né? Eu tenho uma padaria ali disponível perto do meu trabalho, consigo dar um pulo ali. O que eu posso pedir ali? Bom, é muito comum que na padaria tenha a opção ali do omelete. Então, a quinta opção é o omelete. Se você tiver a oportunidade de fazer essa opção aí, essa escolha, ela pode ser interessante sim. Um cuidado que a gente pode ter é que é muito comum que o pessoal dê uma regadinha ali no óleo. Então, se você conseguir, né, ter uma conversa ali com o chapeiro ali da padaria,
pedir para ele não caprichar tanto assim no óleo, porque como a gente acabou de falar, o óleo é uma gordura e é o macronutriente mais calórico que a gente tem. Então, dependendo da quantidade que ele colocar ali, esse omelete pode elevar muito o valor calórico dele só pelo óleo que o cara colocou ali para preparar esses ovos. E para você que ficou aqui até o final, uma opção bônus para você. E essa opção bônus é uma das mais queridinhas que eu tenho aqui com os meus pacientes, que é o famoso pão com ovo. O pão com ovo pode ser uma opção muito interessante para você. Se você tem medo do pão, não tenha medo do pão. O pão é majoritariamente carboidrato. E como você já aprendeu, o carboidrato junto com a proteína são macronutrientes menos calóricos, porque eles têm 4 calorias para cada grama. Já a gordura possui 9 calorias para cada grama. E só por curiosidade, cada grama de álcool, que eu sei que você gosta de uma cervejinha, de um gin aí, cada grama de álcool tem 7 calorias. Por isso que beber atrapalha muito o seu processo de emagrecimento. Se você quer emagrecer e está bebendo muito, repense nas bebidas. Então o pão com ovo pode ser uma opção bem interessante durante a sua rotina alimentar. Agora conta aqui para mim nos comentários qual a opção que você mais gostou e se você já faz alguma dessas opções. E se você lembrou de alguém aí no trabalho, ou alguém da família que vive comendo salgadinho, né, Ruffles, Cheetos, ou vive comendo bolacha recheada, e vive reclamando que não consegue ter resultado. Eu não consigo ter resultado, mas você sempre vê ela comendo bolacha, salgadinho. Pega esse vídeo e encaminha para essa pessoa, ajuda ela está precisando de ajuda. E se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like no vídeo, porque me ajuda muito a continuar produzindo vídeo aqui para você. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no botão inscrever-se e ativa as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.